Olá, estudantes! Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de Língua Portuguesa. Aula 18 de hoje, nós vamos trabalhar conto, encontro vocálico, ditongo e hiato. Vamos analisar primeiro o que é um conto. Todo mundo tem conhecimento de conto e sabe também contar um conto. Existe até uma brincadeira que quem conta um conto aumenta um ponto. Você já brincou dessa brincadeira? Bom, no nosso estudo, nós vamos agora detalhar o conto. Olha a característica do conto. Narrativa curta, apresenta apenas um conflito. Apresenta apenas um problema para ser resolvido. Por isso que tem o nome de conto, bem curtinho, que logo termina. É mais comum, foi o que eu acabei de falar. Todo mundo tem um conto para poder estar contando. Poucos personagens. Pouquíssimos personagens no conto, porque ele é curtinho. Às vezes envolve 2 ou 3 personagens, às vezes só 2. Vamos lá. Podem ser animais, pessoas, plantas e objetos humanizados. O que é objetos humanizados? É quando ele está presente no conto e ele faz o papel como se fosse uma pessoa. Ele tem fala, ele tem ações, como se fosse uma pessoa. Às vezes, eu poderia usar um exemplo assim, de uma conversa do caderno com um lápis e uma borracha. Então, eu daria vida para eles, eu estaria humanizando. Espaço e cenário limitado. O que quer dizer espaço e cenário limitado no conto? O espaço e o cenário limitado nada mais é que apenas um local. Não vai sair daquele local e ir para outro local, para um outro cenário. Na atividade da plataforma SMED-GV, nós temos um conto. Acompanhe a leitura comigo. Serafina e Virgulina. As formigas iam velozes em fila para o novo formigueiro. Serafina, a formiga mais velha, dizia: "Não sei por que foi acontecer isso conosco. Aquele formigueiro embaixo da figueira era muito bom, mas, infelizmente, ele ficou alagado. Calma, Serafina, o novo formigueiro perto da plantação de couve é bem melhor. Ele não tem as paredes mofadas, fica até mais perto do seu trabalho e você não precisa sair afobada", disse Virgulina. "Isso é verdade. Posso até, de vez em quando, passar na casa da minhoca Filoca e comer um pouco de feijão com farofa." Autora Graça Batitucci. Lindo esse conto, um conto curtinho. Vamos relembrar aqui, olha. Falou lá que o conto é uma narrativa curta que apresenta apenas um conflito. Qual era o conflito? Qual era o problema da Virgulina e da Serafina? O novo formigueiro, aquele alagamento que aconteceu no formigueiro onde elas moravam, e aí a formiguinha ficou com saudade, só que ela foi despertada para a vantagem de ter um novo formigueiro, que lá não ia ter mais paredes mofadas e que ele também ficava mais próximo do seu trabalho. Estou fazendo a interpretação oral da atividade postada na plataforma SMED-GV. Lá foi perguntado qual era o título. Vamos recordar? O título é Serafina e Virgulina. Tem uma pergunta também que se refere a quantos parágrafos você conseguiu descobrir? Já contou? Então conta comigo. Pode enumerar, enumera aí no seu dever, no seu caderno. Olha, as formigas, o primeiro parágrafo, Serafina, o segundo, aqui o terceiro,
aqui o quarto e o quinto parágrafo. Muito bem. Se você ainda não enumerou, agora é a sua oportunidade de enumerar. Perguntou também onde ficava o novo formigueiro. Onde que ficava o novo formigueiro? Perto da plantação de couve, que é bem melhor. Bem melhor para quê? Para que as formigas possam alimentar e também guardar o seu alimento. Outra pergunta é: quais as características da parede do formigueiro antigo? O formigueiro antigo era o quê? Mofado, ficou todo alagado, tinha um cheiro, né? Um odor de mofo e também ele era distante da plantação de couve. Identificou todas essas respostas no texto? Bacana! Também foi perguntado para você sobre a autora. Quem é a autora do texto? A autora do texto está aqui no finalzinho do texto, Graça Batitucci. Encontro vocálico, junção de uma ou mais vogais numa mesma palavra, uma ou mais vogais. Encontro vocálico vem da palavra vogal. Quais são as vogais? Vamos recordar comigo? A, E, I, O e U. As vogais são em torno de 5. E nós sabemos que elas podem também ser em torno de 7, dependendo da pronúncia. Em alguns lugares, em algumas regiões, eles não falam E, falam E. E não falam O, falam O. Mas isso aí nós vamos detalhar quando a gente for estudar o alfabeto. Bom, ditongo, quando dois sons das vogais estão juntas numa mesma sílaba. Ó, a palavra foi, eu tirei lá do texto. A palavra foi, eu tenho aqui duas vogais, que é o O e o I. Então, duas vogais numa mesma sílaba. Quando eu vou separar a sílaba, eu não falo foi, eu falo foi. Foi, eu falo de uma vez, uma única sílaba, então é um ditongo, porque as vogais estão juntas na mesma sílaba. Hiato. Diz a regra que, para uma palavra ser hiato, as vogais juntas na mesma palavra, só que elas ficam em sílaba diferente. Ó, a palavra iam, eu tenho a vogal I e a vogal A. Só que na hora que eu vou separar, eu tenho duas sílabas, I, ão. Elas ficaram separadas. Se as vogais ficam separadas, a regra diz que é hiato. Se as vogais ficam juntas na mesma sílaba, a regra diz que é ditongo. Praticando hiato e ditongo. Mais. Eu falo para você que a palavra mais é um ditongo, porque as vogais ficam juntas numa mesma sílaba. Mais. Eu não falo mais. A palavra sei também monossílaba, uma única sílaba, e ela é também um ditongo, porque as vogais E e I ficam na mesma sílaba. Dizia, dizia. Qual é o encontro vocálico? Então, o encontro da palavra é o I e o A. O que é encontro vocálico? É o encontro das vogais. Então, é um hiato, porque quando separa, a vogal I e a vogal A fica em sílaba separada.
couve. Couve é um ditongo, porque as vogais aqui, ó, O e U, elas ficam na mesma sílaba. Juntou na separação, ficou juntinho, ditongo. Na separação, separou cada uma para um lado, hiato. Memoriza a regra. Ficou. Qual é o encontro vocálico da palavra ficou? Lembrando que encontro vocálico é o encontro das, isso mesmo, vogais. Ó, ou, vogal O e vogal U. Eu chamo de ditongo porque quando eu separo, fica juntinho numa mesma sílaba. A palavra quando é um ditongo. Por quê? Aqui nós temos as duas vogais em uma única sílaba, elas não se separaram. Agora, a palavra pouco também é um ditongo, porque as vogais ficaram juntas numa mesma sílaba. Já a palavra saúde, saúde, separou a vogal A e a vogal U e nós chamamos de hiato. Da mesma forma, a palavra piada separou o encontro vocálico, o I e o A, e nós chamamos de hiato. País também é um hiato, separou aqui o A do I, que são as vogais da palavra, chamamos de hiato. E ditongo, nós temos aqui um exemplo que a palavra foi uma única sílaba e as vogais ficaram juntas, o O e o I. E para terminar, iam, um hiato porque as vogais, ou o encontro de vogais, I e A, ficaram separados. Só a nível de conhecimento. Quando nós temos uma única sílaba em uma palavra, nós chamamos de monossílaba. Quando nós temos palavra de duas sílabas, nós chamamos de dissílaba, de 3 sílabas, trissílaba, e de 4 ou mais sílabas, polissílaba, que já é uma aula que está sendo preparada para te dar maiores informações. Eu terminei a minha aula. Se ficou alguma dúvida, você pode chamar o seu professor através do chat da plataforma SMED GV, através do fórum também. Clique aqui e fale com seu professor de língua portuguesa. Então, está combinado. Você vai fazer a interpretação do texto e vai fazer as atividades de ditongo e hiato. E para acessar a plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube SMED GV. Tchau, tchau e até a próxima aula.